Olá, pessoal. Bom, nós terminamos aquela mecânica de corpos rígidos e agora vamos entrar na mecânica dos fluidos. Fluidos correspondem aos gases e aos líquidos. A ciência que estuda esses fluidos é chamada de hidrostática ou de hidrodinâmica. A hidrostática estuda os fluidos num regime estático ou quase estático. A hidrodinâmica estuda os fluidos num regime dinâmico, num regime que eles estão se movendo. Então, se os fluidos se movem pouco ainda, é hidrostática. Se os fluidos estão realmente se movendo com uma certa velocidade, escoando, hidrodinâmica. Tá ok? Então vamos lá? A hidrostática é o estudo dos fluidos em repouso ou em regime quase estático. Fluidos, né? Fluidos são, resumidamente, os líquidos e gases. Eles possuem massa e ocupam lugar no espaço. O fluido ideal é todo fluido que não possui viscosidade. O que é viscosidade? Quando você tem aqui, por exemplo, um corpo e você faz uma força lateralmente, imagine um conjunto de cartas de baralho. Várias cartas aqui, eu faço uma pilha. Faço uma pilha de cartas. Se eu forço lateralmente aqui, esse sistema, a tendência é ele fazer isso aqui, né? Agora imagine que isso é uma gotinha e eu forço lateralmente a gotinha. Uma gotinha aqui e eu forço ela aqui. Se ela não oferece oposição nenhuma a essa força que eu faço, ela não tem viscosidade nenhuma, porque viscosidade é essa força que a gente chama de cisalhante, que ela oferece oposição. Se ela não oferece oposição, ela simplesmente escoa, ela não tem viscosidade. O mel, por exemplo, é extremamente viscoso, ele oferece essa oposição, sabe? O mel ele é viscoso, quando você pega o mel e faz ele descer sobre a superfície, ele demora para descer. Ele é incompressível, se você apertar um fluido, você não vai conseguir mudar o volume dele. E ele não conduz calor. Isso aqui é uma propriedade um pouco exagerada, mas a gente coloca aqui, né? Nós trabalharemos a partir de agora com esse cara aqui, o fluido ideal. Tá? Esse será o nosso objeto de estudo a partir de agora. Vamos trabalhar então com densidade e com massa específica. A diferença é o seguinte, densidade, quando eu falo densidade de um corpo, eu estou me referindo a tudo. Eu posso falar densidade desse porta-canetas, posso falar densidade dessa caneta. Agora, quando eu falo massa específica, eu estou falando uma substância. Água, álcool, ar, ok? Quando eu falo massa específica, eu estou falando da substância, tá? E quando eu falo densidade, eu posso me referir a densidade para qualquer coisa, ok? A densidade da forma como ela é cobrada na tua prova do Enem, beleza? Então, ambos têm a mesma fórmula, massa dividido por volume. E quando eu falo de uma substância, eu posso também falar a densidade dessa substância ou massa específica dessa substância, que dá na mesma. Então, às vezes, esses conceitos eles acabam se misturando ali na mesma coisa. Quando eu falo massa específica da água e quando eu falo densidade da água, eu estou me referindo à mesma coisa. Onde a densidade é em quilograma por metro cúbico, aqui é cúbico, e a massa específica também, massa em quilogramas e volume em metro cúbico. Agora, gente, vamos falar de uma transformação de unidades. Então, a hidrostática, ela necessita que nós tenhamos um conhecimento maior com a parte de prefixos. Vamos saber alguns prefixos que devemos saber, que é bom para a sua prova estar ciente. O primeiro prefixo que é bom estar ciente é o prefixo mili, que significa 10 a menos 3. O segundo prefixo é o prefixo centi, que significa 10 a menos 2. Aí nós temos alguns outros prefixos, como o quilo, que é 10 elevado ao cubo. Na hidrostática ainda não é utilizado. É bom você já saber o mega, que é 10 elevado à sexta. Tá? O professor André vai te indicar alguns outros prefixos. Agora, o que significa isso? Acontece que eu posso escrever uma grandeza assim, ó, 30 metros. Ou eu posso escrevê-lo assim, ó, sei lá, outra coisa, 12 milímetros.
Quando eu coloco só uma unidade, eu estou me referindo à unidade dela. Quando eu coloco duas coisas, eu estou me referindo à unidade e de um prefixo. Pré, ele é colocado antes. E esse mili, por exemplo, colocado antes aqui, ele significa 10 a menos 3. Isso significa que a qualquer hora eu posso trocá-lo por 10 a menos 3. Ou seja, olha aqui. Vamos transformar a unidade aqui em cima. 12, 12 centímetros. Eu quero passar isso aqui para metros. Eu troco o cent por 10 a menos 2, que é quanto ele vale. Tá lá. Pronto, 12 vezes 10 a menos 2. Só trocar. Sendo isso, pessoal, sendo assim, vamos fazer uma unidade, uma transformação de unidades aqui, um tanto quanto legal. Grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Você já sabe a resposta, já sabe como agir. Se você não quer ouvir isso aqui, pula essa parte da aula e vai para a próxima. Mas se você quiser aprender a transformar um pouquinho de unidades, acompanha esse raciocínio aqui. Grama por centímetro cúbico é igual. Eu vou pegar o grama por centímetro cúbico e eu vou escrever assim. Eu vou multiplicar por 1. Depois eu vou multiplicar por 1 de novo. Porque daí não muda nada. Agora olha só o que eu estou fazendo. Multiplicando por 1 e multiplicando por 1 de um jeito diferente. Eu vou pegar de novo o grama por centímetro cúbico. Concorda que multiplicar por 1 e multiplicar por 1 não muda nada? Só que esse primeiro 1, ele vai eliminar o centímetro cúbico ali de baixo. Então ele vai ter centímetro cúbico em cima. E embaixo ele vai ter alguma coisa em metros cúbicos que vale a mesma coisa que centímetro cúbico. Porque daí ele continua valendo 1. Vou até mudar essa cor para ficar mais claro para você. Agora, vamos lá. Transformar centímetro cúbico. Ah, professor, nunca aprendi a transformar centímetro cúbico. É porque isso aqui é escrito de uma forma que confunde a gente. Se você coloca entre parênteses, que seria a forma mais correta de escrever isso, você vai perceber que o centímetro ele vale 10 elevado a menos 2. Só troquei o cent pelo 10 elevado a menos 2 aqui. Metros cúbicos. Então eu vou levar esse 10 a menos 2 ao cubo. Fica 10 elevado a menos 6. Porque eu multiplico. Metros cúbicos. Se você coloca entre parênteses centímetro cúbico e sabe que o cent é um prefixo que vale 10 a menos 2, seu problema com transformação de unidades acabou. Então eu vou colocar embaixo 10 a menos 6 metros cúbicos. Agora eu vou multiplicar isso por 1 de novo, mas é aquele 1 preto. Estranho, né? Esse 1 preto aqui. Eu quero eliminar o prefixo grama. Bom, vou colocar quilograma em cima. E quilograma, que é 10 elevado ao cubo gramas, embaixo. Então eu peguei grama por centímetro cúbico, multipliquei por 1, multipliquei por 1. Só que eu fui eliminando as coisas. Como assim eliminando? Olha pra cá. Eu posso cortar grama com grama. Eu posso cortar centímetro cúbico com centímetro cúbico. Por isso coloquei 1 em cima e embaixo, para cortar. O que sobrou? 10 a menos 6 e 10 ao cubo. Agora vamos seguir o baile. Vai ficar quilograma em cima. 10 a menos 6 com 10 ao cubo. 10 a menos 3 metro cúbico. Tem um 1 aqui em cima. Então fica 1 dividido por 10 menos 3, que é o 10 menos 3 sobe 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Então aparece o tal do 10 ao cubo aqui, que é 1000. Então para ser... Ah, professor, por que você não foi direto? Porque eu quero te ensinar a fazer transformação de unidades. Eu quero parar um tempo de uma aula e te ensinar a fazer transformação de unidades. Porque você precisa disso para a tua prova. O Enem exige essa complexidade de transformação. Então aprende a transformar esses prefixos, tá ok? Então olha lá. Quem quiser, pode ir lá. Cara, o Google tem um monte de lista de transformação de unidades. É muito básico? É. Mas é muito útil para você. Então, grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. Se eu quiser voltar, eu divido por 1000. E nós vamos usar isso muito, ok? Vamos fazer esse 26 aqui. Um copo de volume 250 centímetros cúbicos
paramos aqui, eu tenho um copo cujo volume é 250 centímetros cúbicos, é totalmente preenchido por dois líquidos. Um de 8 e outro de 2. Bom, o líquido de 2 geralmente é o que boia. Vou colocar ele aqui. Opa! Colocar ele aqui, boiando. E o líquido de 8 geralmente é o que afunda. Então nós temos um líquido A, um líquido A, onde dA é igual a 2 gramas por centímetro cúbico, e o líquido B, onde dB é igual a 8 gramas por centímetro cúbico. Se a massa total é 800 gramas, então o volume total, vou colocar VT, é 250 centímetros cúbicos. E a massa total é 800 gramas. Bom, densidade está em gramas por centímetro cúbico. Volume está em centímetro cúbico. Massa está em gramas. Está tudo na mesma unidade. Sistema CGS. Centímetro grama segundo. Então, estamos usando esse sisteminha que é o CGS. Centímetro grama segundo. Mas tudo bem. Bom, primeira coisa. Se densidade é massa por volume, massa é densidade vezes o volume. Então, assim, a massa do A mais a massa do B é igual a 800. Massa do A é densidade do A vezes o volume do A. Massa do B é densidade do B vezes o volume do B. Isso dá 800. A densidade do A, 2. A do B, 8. Então, 2 vezes VA mais 8 vezes VB é igual a 800. Ok? Temos uma equação, mas eu não consigo resolver ela. Vamos para o próximo. Agora, os dois volumes juntos valem 250. VA mais VB é igual a 250. Então, eu tenho assim, ó. 2VA mais 8VB é igual a 800. Opa. E VA mais VB é igual a 250. Eu tenho um sistema de equações. Vamos multiplicar de baixo por 2. Porque daí esse 2 vai aparecer aqui e eu posso cancelar com o de cima. Então vai ficar 2VA mais 8VB é igual a 800. Mas essa aqui vem multiplicada por 2. 2VA mais 2VB é igual a 500. E eu vou fazer uma menos a outra para cortar esse VA. Eu estou resolvendo um sistema, né? Tem vários jeitos. Se você, aluno, prefere por substituição, professor, prefiro por substituição. Tranquilão. Faz por substituição. 2 menos 2 cortou. 8 menos 2, 6VB. 800 menos 500, 300. VB é igual a 300 por 6. Igual a 50. Se eu estou trabalhando no sistema em centímetro, o volume é em centímetro cúbico. É isso que ele quer? O volume do líquido de maior densidade? O B é o de maior densidade? É. Então, por isso que é bom desenhar até aqui. Ele quer isso aqui mesmo. Fechou. Legal, né? Tem que resolver um sistema e tal. O Enem já cobrou um parecido com esse aqui em Química, tá? Há pouco tempo ele cobrou um parecido com esse aqui em Química. Eu só adaptei e deixei ele mais físico. Pressão. Pressão é força normal dividido pela área. Então, pressão é força sobre área. Se você tem muita pressão, você consegue penetrar nos corpos. Agulha tem uma área pequena. Então ela tem alta pressão. Então é fácil pegar uma agulha e colocar nos corpos. Porque ela tem uma alta pressão. Essa é a ideia que você tem que ter de pressão. Área grande, menor pressão. Área pequena, maior pressão. Se você quiser penetrar num corpo, você tem que dar a esse ponto uma certa pressão.
Se você quiser quebrar um corpo também, você tem que dar esse ponto, esse corpo uma certa... Quebrar não, mas cortar um corpo. Você tem que dar esse corpo uma certa pressão. Por isso que faca tem a pontinha afiada. Tá? Porque você precisa vencer uma tensão que o próprio corpo tem para poder cortá-lo. E essa tensão vai ser vencida com uma pressão. Beleza? Então ela tem uma importância muito grande na física. Sem contar que também o ar exerce uma pressão sobre nós. Vamos falar de fluidos, já vamos entrar novamente em fluidos. Tá? O ar exerce uma pressão sobre nós. Então a pressão é medida em Pascal. Só que o Pascal é a mesma coisa que Newton dividido pela área, que é em metros quadrados. Tá? Força em newtons, área em metros quadrados. Então, pressão é essa força pela área. Enem 2012. Olha só como eles estão cobrando isso aqui de vocês. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas. Então, para penetrar no solo, você também precisa ter uma alta pressão. A alta pressão ela produz o que a gente chama de penetrabilidade, reduzindo a produtividade das culturas. Então você compacta o solo, e o solo para ser fértil ele necessita ser, digamos assim, de um jeito mais comum, fofo, aquele solo aerado, precisa ter ar ali para poder desenvolver. Uma das formas de prevenir o problema da compactação é substituir os pneus dos tratores por pneus mais... Eu quero diminuir a pressão. Para diminuir a pressão, que é ela que produz essa penetrabilidade, eu preciso diminuir ela. Eu aumento a área. Então você pega pneus mais largos, reduzindo a pressão sobre o solo. É por isso que pneu de trator é largo, muito largo. Porque com o pneu largo, reduz a pressão. Olha lá o 28. Um aquário cuja massa de vidro é desprezível possui dimensões de 30 centímetros por 60 centímetros por 100 centímetros. É um aquário, né? Ele está ali. Tem as dimensões dele. 30 centímetros por 60 centímetros por 100 centímetros. Qual é a pressão sobre a base, que mede 30 por 100? Então a base mede 30 por 100. Aqui é 60, né? Vou fazer mais altinho aqui. Então aqui tem 30 centímetros. Vamos colocar em metros já. Isso aqui tudo dividido por 100, ó. 0,3 metros. 0,6 metros. 0,1 metros. Então, 0,3 metros. 0,1 não, né? 1 metro. 100 centímetros. 1 metro. 0,6 metros. E ali embaixo, então, tá a base do aquário. Ali embaixo, ó. Tá bom? Vamos fazer esse exercício de uma forma diferente. De uma forma algébrica. Nós vamos usar bastante letrinhas aqui, então, para fazer esse exercício. Tá bom? Vamos começar ele aqui e vamos embora. Primeiro, o aquário está cheio d'água. Certo? Primeira coisa. Pressão é força sobre área. Só tem uma força que esse aquário pode estar fazendo sobre esse fundo. É a força peso. Então ele é peso. Vou escrever peso, para não confundir com outro P, sobre área. O peso ele é mg. Sobre essa área. Essa massa é densidade vezes volume. Tá aqui, ó. Vou trocar essa massa por densidade vezes volume.
vezes G sobre área. Tá. Vem aqui agora. O que é esse volume? Como é que mede o volume de um aquário? O aquário ele é um paralelepípedo. O volume é só multiplicar todos os lados dele. 0,3 vezes 0,6 vezes 1. Essa pressão vai ser densidade vezes... Vou chamar aqui de A, B, E. Bom, dá até pra gente fazer diferente. Pensei aqui um pouco melhor. Esse volume dele é a área da base vezes a altura. O volume disso aqui é a área da base vezes a altura. Dá até pra fazer assim, ó. Trocarei o volume por área da base vezes a altura, vezes G, sobre A. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu posso cortar essa área. Ou seja, olha que bizarro. Um aquário bem fininho. Se eu mantivesse essa altura em 0,6, essa altura aqui, ó, em 0,6, o aquário poderia mudar essa área, pode ser gigante, pode ser menor, pode ser uma área muito pequenininha, que a pressão dá na mesma. A pressão não depende dessas dimensões aqui, ó. Não sei se vocês consideram isso bizarro, mas eu considero isso bizarro. A pressão não depender dessas dimensões. Quer dizer, eu considerava bizarro. Hoje em dia, eu já entendo. Então, essa pressão vai ser D G H. Então, vamos lá, densidade. Opa! Grama por centímetro cúbico. Eu vou ter que multiplicar por 1000. Vai ficar 1000 quilogramas por metro cúbico. Professor, como assim multiplicar por 1000? Olha aqui. Eu faço perguntas para mim mesmo. Que legal. Grama por centímetro cúbico, multiplica por 1000. Quilograma por metro cúbico. Então vamos lá. Densidade é 1000. Gravidade é 10. Altura 0,6. 6.000. Pressão 6.000. Que é 6 vezes 10 elevado ao cubo. Newton por metro quadrado. Tá aí, ó. Fiz um exercício um pouco mais elaborado. Que eu inventei ele. Pra quê? Pra que a hora que eu chegasse aqui, ó, eu não precisasse deduzir uma equação nova pra você. Olha pra isso aqui. Pressão manométrica é a pressão causada pela força-peso de um fluido em determinada área. Essa pressão, ela é μgh. Acontece que para um fluido, ao invés de usar D, que nem eu estou usando aqui, ó, se o fluido é homogêneo, eu posso usar μ, posso usar a massa específica. Até a fórmula deles é igual. Vamos ver se está muito longe. Ó, é igual. Para um fluido, a densidade é a massa específica. Então, ρgh. Tá? Mas lembra que esse H é de cima para baixo. Ó, é uma altura de cima para baixo. Toma cuidado. De cima para baixo. Vou fazer aqui, ó, de cima, H. Essa pressão em Pascal ou Newton por metro quadrado, a massa específica em quilograma por metro cúbico, a aceleração gravitacional em metros por segundo ao quadrado, e essa altura de cima para baixo é em metros. Se eu quiser saber a pressão nesse ponto, basta fazer densidade do fluido, que eu posso encontrar no Google, posso encontrar em diversos lugares, vezes a gravidade, vezes a altura que atua sobre ele, que ele é de cima para baixo. Pressão atmosférica. Então pensa que o ar, ele vai causar uma certa pressão. Porque o ar tem um certo peso, e o ar tem um certo movimento, essa movimentação de moléculas vai causar uma certa pressão sobre nós. Então, imagine essa camada de ar aqui que foi mostrada, extrapolada. Existe uma certa pressão. A diferença é que o ar aqui, por exemplo, ele é mais rarefeito. Já aqui ele é bem concentrado. Essa diferença faz com que calcular a pressão do ar seja bem difícil por ρgh. Então, nós já temos ela calculada, eu já te mostro como, e ela vale 1 vezes 10 a quinta Pascal. Você só não sente essa pressão 10 elevado à quinta. São 100.000 pascais sobre a sua cabeça. Só não sente ela porque essa pressão, ela atua de dentro para fora, de fora para dentro. Então essa pressão, ela está em todos os sentidos.
para lá, para cá, e a resultante acaba dando zero. Mas, por exemplo, você pegasse qualquer líquido e levasse para o espaço, ele explodiria, porque lá é vácuo. E o que mantém os líquidos juntos é a pressão do ar. E ela vale 10 metros de coluna d'água. Tá, mas por quê? De onde é que foi tirado esses 10 metros de coluna d'água? Vamos pensar em água. A pressão é ρGH. Por enquanto a gente trabalha com essa pressão manométrica. Tá? Isso é 10 elevado à quinta. A densidade da água, ou massa específica, é 10 elevado ao cubo, a gravidade 10 vezes a altura. Fica 10 elevado à quinta igual a 10 elevado à quarta vezes H. Por isso a altura, que corresponde a esse 1 vezes 10 à quinta pascais, a altura de água, é 10 à quinta por 10 à quarta, que é 10. Opa, vou escrever aqui. A altura é 10 à quinta por 10 à quarta, que é 10 metros. Então, cada 10 metros de água, cada 10 metros que você afunda na água, você vai aumentando 10 à quinta pascais, ou seja, essa pressão aqui que ela é conhecida como sendo de uma atmosfera. Cada 10 metros é uma atmosfera a mais. Então, a água exerce uma pressão grande sobre nós. E a experiência do Torricelli mostrou o seguinte: se você pegar um tubo de 1 metro, dentro do recipiente e mergulhar, a pressão do ar que vai existir aqui e que não vai existir aqui nessa região de vácuo, então você pega um tubo cheio de mercúrio e põe. Mercúrio é tóxico, mas na época lá, o Torricelli não sabia disso, mergulhou um tubo lá com mercúrio e levantou. Acontece que essa altura aqui ficou 76 centímetros de mercúrio. E essa é a pressão do ar em centímetros de mercúrio. Nós podemos calcular isso. A pressão do mercúrio é ρGH. A densidade do mercúrio é 13.600. A gravidade é 10. A altura 0,76. 76 centímetros. Isso aqui vai dar aproximadamente 10 elevado à quinta. Então, assim como a água tem uma altura de mercúrio. Por que a altura de mercúrio é menor do que a da água? A água é 10 metros de mercúrio e 76 centímetros. A altura de mercúrio é menor porque o mercúrio é muito mais denso que a água. 13, quase 14 vezes mais denso que a água. Ok? Então, senhores, na verdade, quando eu tenho um fluido, um ponto aqui, com uma certa altura de cima para baixo aqui, a pressão sobre esse ponto é a pressão que o ar exerce, mais a pressão manométrica. Essa é a pressão verdadeira ou pressão absoluta que um fluido exerce. Ok? Bom, aula que vem discutiremos mais sobre essa pressão verdadeira ou pressão absoluta. Nós faremos exercícios e discutiremos um teorema importantíssimo, que é o teorema da variação de pressão, que é o teorema de Steve. Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.